Três coisas que me chamaram a atenção na carta do Warren Buffett desse ano. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou falar sobre a carta anual da Berkshire Hathaway que o Warren Buffett escreve. Ainda ele. Na final ele está com 94 anos, né? Mas três coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é o recorde histórico de dinheiro que ele está acumulando. Então, ele está com 333 bilhões de dólares em caixa. Tem até algumas matérias que saíram falando que o Warren Buffett tem mais dinheiro do que o Brasil em caixa, e é verdade. E o que ele fala na carta? Apesar do recorde histórico, né, de caixa na companhia, a parte investida em ações, em companhias, né, empresas, segue sendo a maior parte. Então, hoje a Berkshire tem por volta de 1 trilhão e 100 bi de ativos. Não é nem ativos sob gestão, né? Em ativos. E em caixa está com 330 bi. Então, praticamente 30% do patrimônio da Berkshire hoje é caixa. E é um valor historicamente alto. Para vocês terem uma ideia de proporção, em 2023, né, então um ano retrasado, ele terminou o ano com 168 bi, praticamente dobrou a posição de caixa. Então, de 15% de caixa foi para 30% de caixa dentro da companhia. Outro ponto que me chamou a atenção foi a questão da humildade. Ele comenta que nos últimos 5 anos, né, então desde 2019, nas últimas cartas, ele mencionou a palavra erro, então que ele assumiu que ele errou 16 vezes. E isso enfim, raro hoje em dia, né? Todo mundo tem medo de errar, todo mundo tem medo de expor seus erros. E quando você olha um profissional desse falando que errou 16 vezes, ele até menciona isso na carta, né? Que o mercado como um todo tem uma fragilidade em não assumir os erros. Mas isso mostra muito do que os amadores tentam fazer. Os amadores tentam acertar a vida com uma tacada só, enquanto o Warren Buffett já tem N anos de experiência, errou 16 vezes em 5 anos e não tem problema. Errou, achou errado a posição, vendeu e segue o jogo. Vamos encontrar a ação que vai se manter na carteira e vai dar lucro. Investi, achei que estou errado, vendi, não tem nenhum problema com isso, em assumir seus erros, né? Então isso eu achei muito interessante. E outro ponto que ele menciona é sobre a questão dos dividendos, né? Que ele distribuiu o dividendo da Berkshire apenas uma vez, em 1967, se eu não me engano, e foi 10 centavos por ação. E ele fala que ele se arrepende até hoje de ter feito isso, porque essa distribuição que ele fez hoje valeria alguns bilhões, né? E então o mercado também fala sobre isso, né? Então a gente é contra dividendo porque olha só, o Warren Buffett não distribui dividendo. Na verdade ele adora receber dividendo, mas ele odeia distribuir dividendo. São duas coisas separadas. Então a analogia que eu faço para a nossa carteira se você operar a sua carteira como se fosse uma empresa, é fantástico que você invista em outras empresas que te pagam dividendo para você reinvestir, mas a distribuição de dividendo que o Warren Buffett está falando é de resgatar o recurso. Então, se você recebe lá R$1.000, R$2.000, R$5.000 de dividendo, você deve reinvestir esse dividendo e não distribuir para você para gastar com outras coisas. Então, grande parte do resultado que ele teve foi de reinvestir os lucros, reinvestir os dividendos que as empresas que ele investia distribuíam para a própria Berkshire. E não distribuir o lucro da Berkshire para os acionistas, que é o que ele falou que ele se arrependeu de fazer em 1987. 1967, desculpa. Então, essas foram as três coisas que me chamaram a atenção, né, na carta. E eu encontrei um site aqui que também tem alguns infográficos interessantes compartilhar com vocês. Então, aqui é o histórico do caixa, né? Quanto que o Warren Buffett tinha de caixa. Em 2020, 138 bi. Vocês veem que é relativamente constante. Então, normalmente ele tem esses 10 a 15% dos ativos investidos em caixa. E 2024 saltou para 334 bilhões. O dobro do que normalmente ele tem.
Será que ele sabe de alguma coisa? Será que ele não sabe? Não. Só o futuro vai dizer, né? Aqui um pouco do histórico. Stock Sales, então em 2020 ele vendeu 38 bi, comprou 30 bi, então o Net Sales, né, que é as vendas menos as compras, deu 8 bi e 600 que ele colocou no bolso. Então ele mais vendeu do que comprou em 2020. Em 2021, a mesma coisa, vendeu 15 bi, comprou 8 bi, 7 bi ele colocou no caixa. 2022, ele mais comprou, comprou 67 bi e vendeu 33 bi. Aqui a gente fala de bi, parece que é uma coisa absurda, mas quando a gente fala do patrimônio dele de 33 bi é 3%. Então é como se você tivesse R$1.000 investido e tivesse vendendo R$30 na sua carteira. É muito pouco perto do todo, né? Mas quando a gente fala de bi, parece que é muita coisa. 2023, vendeu 40 bi, comprou 16, 24 bi colocou no caixa. E 2024, que aí sim saiu bastante fora da média, vendeu 143 bi, comprou apenas 9, colocando 134 bi no caixa. Então, voltamos a esse gráfico que dobrou o caixa de um ano para o outro. Esse outro indicador, né, das recompras de ações. Então, o próprio Buffett fala que a melhor coisa que uma empresa pode fazer com seu dinheiro é, quando ela identifica que a sua ação está barata no mercado, é comprar mais da própria empresa. E, historicamente, todo ano, todo trimestre, né, que cada barra é um trimestre, ele faz isso com a própria Berkshire. Então, vocês podem ver aqui, pós-pandemia, recomprou 5 bi, recomprou 9 bi, recomprou 9 bi. São bastantes ações recompradas ao longo do tempo. E 2024, no terceiro trimestre, quase nada, 300 milhões, e no último trimestre, nada, zero. Então, esse é um indício de que ele pode acreditar que as ações da própria Berkshire estão sobrevalorizadas, né? Acima do que deveria. E aí, nessa questão do sobrevalorizado, né, tem outro indicador do mercado, que é o Price Earnings, então preço sobre lucro, que a gente já discutiu aqui algumas vezes. Mas qual que é esse indicador lá nos Estados Unidos? Aqui é do mercado como um todo, do S&P 500, e aqui ele mostra a curva do retorno anual dos próximos 10 anos em relação ao price earnings do momento. Então, historicamente falando, quando o price earnings está aqui na casa dos 22, 23 ou acima disso, o retorno anual do S&P 500 é de zero ou abaixo, né, ou negativo. Então, isso pode indicar, de novo, a estatística, são vários anos, vários números, mas pode indicar que a gente vai ter um retorno de zero ou negativo do S&P 500 para os próximos 10 anos. Agora é diferente, temos IA, a produtividade vai explodir, enfim, não dá para saber, mas historicamente falando, a gente tem esse indicador relativamente esticado e tudo indica, se a história se repetir, que a gente vai ter retornos baixos nos próximos 10 anos do S&P 500. Então é isso, pessoal. Espero que tenham matado a saudade um pouco dos vídeos. Ainda não vai estar super editado, mas já vai estar um pouco melhor. E a gente se vê. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.